Oi, galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a introdução à bioquímica, que vocês vão ver muito mais aprofundado em biologia. Lá vocês vão entender a função de cada um e como eles vão funcionar no nosso organismo. E eu também gosto de associar essa aula com a química dos alimentos, porque a gente fala muito de tudo que a gente consome. Por isso que eu também escolhi essa açaí aí como um plano de fundo. Então vamos à aula de hoje. Sobre isso, nós vamos focar nos carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Falando sobre os carboidratos, são macromoléculas constituídas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos, eu falei, né, que estava associado à química dos alimentos, porque nós conhecemos os carboidratos bem pelos alimentos, pelo que a gente consome. A galera que está aí querendo emagrecer, querendo engordar e tudo mais, focam muito nessas categorias. Os carboidratos, eles são conhecidos por nos fornecer energia. Então, os carboidratos, eles são muito utilizados como fonte de energia. Então, são os alimentos que vão dar aquele ânimo para a gente iniciar o dia, para a gente fazer as coisas que a gente quer, através da quebra desses elementos, dessas macromoléculas, em glicose. Então, geralmente, os carboidratos eles vão sofrer uma quebra e se transformar em glicose, e aí eles vão nos fornecer essa energia que a gente precisa. Muitas vezes o carboidrato, para quem quer emagrecer, ele é muito vilão, ele atua como um vilão, porque o excesso de carboidrato, como se transforma em glicose, ele pode ajudar no ganho de peso, no armazenamento de gordura, e também, para a galera que sofre de diabetes, ele também é um vilão. Aqui na estrutura, nós podemos observar como exemplo aqui o amido e a celulose. Se vocês observarem, são moléculas bem parecidas. Então, cada uma dessas extremidades representam carbonos. Esses carbonos estão ligados uns aos outros, formando um ciclo, com a presença do heteroátomo, que é o oxigênio, e alguns grupamentos hidroxila, que formam um álcool. Então, aqui nós temos álcools, presença de um éter, outro éter unindo uma cadeia com outra, e aqui em cima nós temos mais um álcool. Nesse caso, a gente pode comparar aqui o amido com a celulose, que eles são praticamente a mesma estrutura. Então, tem pouca diferença entre um elemento e outro. Na verdade, se a gente for parar para comparar aqui, realmente nós temos pouquíssimos exemplos, pouquíssimas diferenças. Celulose e amido, eles são compostos praticamente iguais. Então, nesse caso, a gente pode associar os carboidratos como essa estrutura aí, presença de carbono, hidrogênio e oxigênio. Se vocês forem procurar a glicose, C6H12O6 também tem uma estrutura bem parecida com esses elementos. Então, por isso que quando ocorre uma quebra dessas estruturas do amido ou da celulose, nós transformamos facilmente em glicose. E assim o nosso organismo aumenta aí o nível de açúcar no nosso sangue. Segundo elemento que falaremos aqui são as proteínas. Dentre as substâncias orgânicas é a mais abundante no nosso corpo. Então, as proteínas elas são muito utilizadas para a construção, para fornecer uma carcaça forte. Então, as proteínas, como eu disse, depois da água, ela é a mais abundante no nosso organismo, no nosso corpo. Eu disse que dentre as substâncias orgânicas é a mais abundante. Então, se a gente for comparar entre orgânicas e inorgânicas, a água ela é a mais abundante, representando 75%. Logo em seguida vem as proteínas,
que elas atuam aí como uma construção. E se a gente for falar apenas de substâncias orgânicas, a proteína ela acaba sendo a mais abundante. Então, as proteínas são formadas por aminoácidos através de uma ligação peptídica. Então, aqui como aminoácido, nós temos a glicina e a alanina. O que acontece? Ligação peptídica é quando eu tenho a união, a reação entre um ácido carboxílico com um grupamento amino. Então, aqui na glicina a gente tem o ácido carboxílico aqui no início da cadeia carbônica, e ele está ligado, está estabelecendo uma ligação aqui com o grupamento amino, onde tem grupamento aqui com o nitrogênio que está presente aí em todo o aminoácido. Daí o que acontece? Eles vão eliminar a água, então ocorre uma desidratação aqui e a glicina se liga à alanina, formando essa proteína aqui através dessa ligação peptídica. Eu eliminei a água e liguei o carbono com o nitrogênio, representado aqui nessa partezinha amarela. E assim, quando eu vou ligando um aminoácido no outro, eu vou formando as proteínas. Essas proteínas elas são importantes no desenvolvimento das células e tecidos, hormônios, além da construção e manutenção dos nossos órgãos e tecidos. Então, as proteínas são as principais, porque elas participam de todo o processo metabólico, de tudo que envolve a formação do nosso corpo. Agora, quando a gente fala de lipídios, a principal característica dessa classe de biomoléculas é a insolubilidade em água, pois são praticamente apolares. Então, nós podemos associar os lipídios aí a óleos e gorduras, mas existem vários tipos de lipídios. Nós temos os glicerídeos, que são óleos e gorduras, fosfolipídios, membrana celular, que está relacionado com a permeabilidade seletiva. Então, na nossa membrana, a gente permite a passagem de alguns organismos ou não. Então, a nossa membrana ela é feita de fosfolipídios, que ela vai liberar essa entrada de coisas externas ou não. Isso também está associado a você passar um creme hidratante. Ele vai permitir a passagem de uma substância que vai manter ali a molécula de água aprisionada na nossa pele, fornecendo hidratação. Nós temos os carotenoides, que a sua oxidação do beta-caroteno produz vitamina A, e os carotenoides também estão associados aos alimentos. A gente vai ver posteriormente. 4, nós temos os esteroides, que são os colesteróis e hormônios sexuais. Esses são os 4 principais, mas nós também temos outros tipos de lipídios aí pela frente. Vamos começar com os glicerídeos. Como vocês podem observar aqui nas estruturas dos glicerídeos, nós temos uma reação do glicerol com ácidos graxos, formando os triglicerídeos, que são os óleos ou gorduras, azeites. Então, são cadeias aqui, ó, bem grandes, que tem a presença de um éster, aqui, ó, no iniciozinho da cadeia. Nesse caso, óleos e gorduras são geralmente associados aos triglicerídeos. Fosfolipídios, como a gente disse, que é permeabilidade seletiva, ela se dá pela presença do grupamento fosfato aqui no início da estrutura e do glicerol. Essa estrutura aqui, o fósforo com 4 átomos de oxigênio, aqui embaixo nós temos o glicerol com a presença de vários elementos, como o éster, vários oxigênios, elementos eletronegativos. Isso confere uma polaridade elevada. Então, nós dizemos que os fosfolipídios são formados por uma cabeça hidrofílica, ou seja, tem afinidade com a água, e uma cauda hidrofóbica. Essa cauda hidrofóbica é formada por ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados, ou seja, com essa presença aqui de dupla O ou uma ligação tripla, geralmente é uma ligação dupla. Então, nesse caso, fosfolipídios podem ser identificados dessa forma. A gente vai ter uma cabeça
com presença de fosfato e um glicerol, enquanto temos uma cauda com ácido graxo, ou seja, uma cadeia bem longa. Camila, por que é um ácido graxo? Porque ele vai derivar de um ácido carboxílico. Ó. Essa parte aqui desse éster, ele vem de um ácido carboxílico. Ele foi formado pela reação do ácido carboxílico com alguma outra estrutura. Então, formou aqui esse glicerol, que na verdade ele veio de um ácido carboxílico. Por isso que nós temos essa parte aqui chamada de ácido graxo, por conta dessa pontinha aqui. Mas, enfim, é essa característica mais comum do nosso fosfolipídio. A presença de uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. Então, ele vai ter ali uma afinidade por partes polares e partes apolares. Então, por isso que ele faz a permeabilidade seletiva. Ele consegue permitir a passagem de elementos tanto polares quanto apolares pela nossa membrana celular, porque ele tem essas duas características. Os carotenoides nós podemos associar aos alimentos que são coloridos como amarelos, vermelhos, laranja. Então, os carotenoides também estão muito ali na cenoura, por isso que a gente toma um suco de cenoura, beterraba e sei lá, qualquer outra coisa, a gente fica mais bronzeado, por conta desses carotenoides. Esses carotenoides que conferem a cor a esses alimentos. Então, aqui nós temos o beta-caroteno aqui embaixo, o mais conhecido. Ele é muito encontrado na cenoura. Alfa-carotenoide, que são outros tipos de carotenoides que a gente pode encontrar. Licopeno, muito conhecido também. Então, associados a todos os alimentos que são vermelhos, amarelos, laranja, eles são associados à presença de carotenoides. E eles, quando sofrem uma oxidação, eles podem produzir a vitamina A. Por fim, nós temos aqui os esteróides, que estão associados ao colesterol e hormônios sexuais. Testosterona, progesterona e o nosso colesterol. Então, são elementos que são muito parecidos. Se vocês pararem para analisar, derem uma pausa aqui nesse vídeo, vocês começarem a fazer uma análise da estrutura química desses elementos, vocês vão perceber que eles são bem parecidos uns com os outros. E eles são estruturas que são muito grandes e têm poucos grupamentos eletronegativos, como o oxigênio, como o nitrogênio, etc. Isso confere uma baixa polaridade, são elementos apolares, como a gente disse anteriormente. Então, testosterona, progesterona e aqui o colesterol, que a gente já está mais acostumado aí a ouvir falar sobre esses elementos, sobre esses hormônios e esse colesterol. Por fim, nós vamos chegando aos ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Os ácidos nucleicos são moléculas com extensas cadeias carbônicas formadas por nucleotídeos. Um grupamento fosfórico, o fosfato, então aqui ó, a gente está encontrando o fosfato. Lembra dos lipídios que a gente tinha uma parte dos fosfolipídios? Então, é esse grupamento fosfato aí. Esse grupamento fosfato, que é um grupamento bem polar, um glicídio, monossacarídeo de 5 carbonos, ou pentoses, aqui ó, nós temos as nossas pentoses aqui embaixo, e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada aqui, como o nome já diz, a base ela tem uma presença de nitrogênio, constituindo o material genético de todos os seres vivos. Então, o DNA e o RNA são formados por esses ácidos nucleicos, grupamento fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Eles vão conferir a memória genética, e isso vai passando de geração para geração. E assim, vocês estão conhecendo quimicamente as estruturas desses elementos que vocês só ouvem falar na biologia.
Então aqui vocês já podem fazer uma contextualização da estrutura, características da estrutura química, como que vocês entendem de funções biológicas sobre esses elementos. E assim finalizamos com uma imagem bem reflexiva sobre a vida. Eu achei bonitinha essa imagem, eu gostei dela, então eu quis trazer aqui para finalizar a nossa aula de hoje, que é o último capítulo das nossas apostilas, o último capítulo de química que a gente pode ter aprendido aí ao longo do ano todo. E assim finalizamos o nosso curso de química. Um beijo e até a próxima. Qualquer coisa, estamos aí.